Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre os impactos da chuva que devastou São Paulo. O temporal que atingiu a cidade no dia 10 de fevereiro, uma segunda-feira, e que pode ter causado um prejuízo de 110 milhões de reais. Foram as 24 horas mais chuvosas na capital paulista durante o mês de fevereiro desde 1983. Durante todo o dia, o Corpo de Bombeiros registrou 1.043 pontos de alagamento, com 193 desabamentos e 219 quedas de árvores. Muitos estabelecimentos comerciais não abriram durante todo o dia porque os funcionários não conseguiram chegar ao trabalho, e isso também contribuiu para o prejuízo e a queda do movimento de clientes e a perda de estoques por conta da chuva intensa. De acordo com a FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, as perdas chegam a 110 milhões de reais e equivalem a 11% da receita diária do setor na região metropolitana. Nós vamos falar dos prejuízos causados não só pelas empresas, mas também dos moradores e donos de veículos, por exemplo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Murilo Sequin, que é advogado especializado em direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor, fala um pouco para a gente, né? É um momento complicado, assim, as pessoas... acontece uma tragédia, entra água em casa, entra água na empresa, o carro é alagado, é levado pela correnteza. Nesse momento, a pessoa pensou ali em salvar a sua vida, né? Isso aconteceu tem uma semana, 10 dias. Esse momento já passou. Agora é o momento de pensar nos prejuízos materiais, na empresa que estragou o estoque, o carro que foi levado pela correnteza, o morador que teve a casa alagada e tal. Depois do susto, depois de limpar a casa, é o momento de pensar nisso. E aí, as pessoas têm direito? As pessoas têm direito ao ressarcimento por parte do Estado? Quais são as condições? É isso que a gente queria falar nesses 30 minutos aqui na rádio da Rede Alesp. Bom, olá, Luciano. Olá, ouvintes. De fato, é uma tragédia muito grande, pessoal. Uma tragédia não só para o comércio, mas também para as pessoas que foram vítimas desse evento danoso e tão prejudicial. E, sim, o fato é que elas têm direito à indenização. Não é uma via muito simples para que essa indenização seja alcançada, mas o direito existe. Então, é lógico que existem algumas peculiaridades que devem ser apreciadas, mas o fato é que, como um princípio geral, a gente pode dizer que o poder público, e mais precisamente o município, é que tem responsabilidade por evitar que esse tipo de situação aconteça. E quando isso não é evitado, é muito comum que o judiciário reconheça a responsabilidade do município em arcar com os prejuízos que os particulares tenham sofrido. Qual que é o caminho para a pessoa, para a empresa, para o dono de veículo ou de outro bem material tem de fazer nesse momento para pedir um ressarcimento, se caso for comprovada a culpa aí do poder público que não investiu em obras ou que não fez as devidas correções na rua, no encanamento, enfim, na via pluvial de uma maneira geral? Embora o município seja responsável, é um caminho difícil para que se possa receber efetivamente a indenização. O reconhecimento do direito até nem é tão difícil assim, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas então, diante dessa dificuldade, porque o poder público tem muitas prerrogativas em juízo, e uma delas é o fato de que, quando ele é condenado, ele, ao contrário de uma condenação que recai sobre um particular, ele não tem penhora sobre os seus bens, sobre o seu orçamento, e, portanto, a execução é muito difícil, é muito lenta, ela se dá por meio dos precatórios, os famosos e famigerados precatórios. Os famosos precatórios que nunca chegam e que os governos vão protelando. Exatamente, não é isso, que levam anos e anos e anos, e geralmente quem recebe é a geração seguinte àquela que teve direito reconhecido. Então, a primeira opção que as pessoas vítimas desses danos elas devem procurar é verificar se elas têm um seguro. E o seguro pode ser o seguro de carro, por exemplo, ou seguro residencial, e se esse seguro, na sua apólice, tem cobertura para esse tipo de evento. Pois é, vamos começar falando, doutor Murilo, sobre a questão do carro, né? Eu tenho lá o carro, tenho um seguro contra a chuva, perdi ele na enxurrada, até teve um caso de um colega nosso jornalista, né, que perdeu também, não tinha seguro. Mas o seguro ele deve ser limitado, né? Existem umas cláusulas que mesmo tendo seguro contra alagamento, a pessoa pode não ter direito, né? Em primeiro lugar, é importante que o segurado se certifique se a sua apólice tem cobertura para esses eventos naturais. Então, essa já é uma questão a ser questionada do seu corretor de seguros para saber se a sua apólice cobre ou não. Em havendo cobertura, então, em princípio, é possível que o segurado venha a receber indenização por esse dano. Mas existe uma preocupação também, que é o fato de que, em matéria de
seguro, contrato de seguro, existe uma excludente de responsabilidade da seguradora, que é o chamado agravamento do risco causado pelo próprio segurado, pelo próprio consumidor. Que é aquilo que a gente estava conversando antes do programa, Exato. tá alagada a rua, a pessoa assume o risco de enfrentar aquele alagamento, a partir daí ela perde o seguro. A seguradora entende que, nesse caso, você se expôs ao risco e você poderia ter evitado que o sinistro acontecesse e, por esse motivo, ela se recusa a pagar. E, muitas vezes, de forma justa, de forma legítima. E aí, de fato, ela não tem obrigação mesmo. Então, se você está diante de uma área já alagada e você se arrisca a atravessar essa área, você corre um sério risco, não só de ter o seu carro danificado, mas também de perder a cobertura do seu seguro. Mesmo alegando que a pessoa estava tentando sair, estava tentando evitar o alagamento, não tem jeito. Exatamente. Enfrentou o alagamento, perde o seguro. Ela incorre nesse chamado agravamento do risco e que afasta a cobertura. Isso é considerado como se fosse uma culpa exclusiva do próprio segurado, que se colocou naquela situação de perigo, e isso então afasta a cobertura. E como embriaguez, por exemplo, afasta muitas vezes. Então são situações em que as seguradoras têm uma justificativa para negar a cobertura. Isso não é um assunto muito falado, né? Não. Poucas vezes assim, né? Também 20 anos de jornalismo, poucas vezes eu ouvi falar disso, assim. As pessoas têm, talvez sejam muito otimistas e elas contratam o seguro imaginando que não vão precisar usar e, portanto, elas nem se questionam muito sobre as regras que o contrato de seguro tem. Às vezes nem sabe que tem esse seguro, né? Às vezes não sabe nem da cobertura, assim, não sabe nem se a cobertura existe ou não. E muitas vezes vai se surpreender no momento em que o fato já aconteceu, ainda que não esteja diante de uma situação como essa, de agravamento do risco, mas vai se surpreender em descobrir que o seu contrato não cobre um evento natural e a seguradora pode, de fato, ter te feito essa proposta e você pode ter assinado um contrato de seguro sem essa cobertura. Vamos falar agora um pouco desse... No começo do programa eu falei sobre os prejuízos aí do comércio, né? 110 milhões de reais no comércio de São Paulo, região metropolitana. A gente viu pela TV, a gente viu várias imagens de pontos comerciais sendo alagados, de uma maneira geral. Como que esses donos dessas empresas, como que as pessoas envolvidas podem pedir uma reparação nesse primeiro momento? E como que ela se dá? Também, em relação a pontos comerciais, estabelecimentos comerciais, é possível que eles tenham seguro também. Se houver seguro, a mesmíssima coisa de verificar se há cobertura. Aliás, é muito aconselhável ter um seguro. É muitíssimo aconselhável. Mas acaba sendo uma despesa bastante grande, e ainda mais em áreas que geralmente estão sujeitas a esse tipo de evento, as seguradoras levam isso em conta na hora de calcular o valor do seguro. E isso, então, encarece o seguro e isso muitas vezes faz com que as pessoas deixem de contratar. Mas se houver seguro, ótimo, o seguro pode cobrir também. Em não havendo cobertura por parte do seguro, ou não havendo seguro propriamente, aí a via recomendável é a propositura de uma ação contra o município. O município, então, pode ser responsabilizado, pode ser reconhecida, como você mesmo havia antecipado, a sua omissão em não ter tomado as providências necessárias para evitar que esse tipo de evento ocorresse. É muito comum que o município se defenda alegando que isso é um caso fortuito, força maior, que é algo imprevisível, mas a verdade é que há previsibilidade. É indesejável, mas é previsível. A gente sabe que muitas vezes não se investe, né, em obras ali de saneamento. O pessoal fala popularmente embaixo, o que está embaixo da terra ninguém vê, não dá voto, né? Muita gente fala isso e tal. E às vezes falta essa questão mesmo do saneamento, investimento em galerias pluviais, em chamados piscinões, né, que retém água e tal. Assoreamento dos rios também. A população também tem culpa, né, de jogar lixo muitas vezes nos rios e tal. Eu já fiz várias matérias sobre isso, já vi sofá sendo jogado no leito do rio, né, que as pessoas também não têm consciência e tal. Mas o poder público aí tem uma responsabilidade e, de repente, aquilo acabou virando uma enchente e tal. E aí, qual que é o caminho desses comerciantes? Vão ter que propor uma ação perante uma das varas da Fazenda Pública, que pelo menos na cidade de São Paulo, existem varas especializadas em direito público, e essas varas é que são competentes para apreciar esse tipo de litígio. Esse litígio vai ter que ser, obviamente, ajuizado por um advogado, então essas vítimas vão precisar procurar um advogado ou defensoria pública, se eventualmente se enquadrarem dentro do perfil que a defensoria pública se dispõe a atender, e vão ter que ajuizar essa ação. É uma ação longa, é uma ação demorada, porque o poder público tem um dever, os seus procuradores, os seus defensores em juízo, os advogados da Fazenda Pública, eles são obrigados a recorrer de todas as decisões contrárias ao poder público. Uma ação dessa demora quanto tempo? Demora, no mínimo, uns 5, 7 anos
para que seja transitada em julgado a sentença. Ou seja, tem que contratar um advogado. Se a empresa já não tiver, se a empresa tiver um departamento jurídico, ok, mas se não tiver, talvez nem muitos comerciantes vão avaliar que não vale a pena entrar contra o poder público. Até porque 5 a 7 anos para ganhar e muito mais tempo para receber, o que é imprevisível, porque aí vai entrar na tal fila dos precatórios e isso leva um tempo bastante grande e muito impreciso para se dizer quando é que vai haver o recebimento efetivo. O que a pessoa deve comprovar, né? Deve tirar foto, fazer vídeo, mostrar os prejuízos materiais, pegar lá no balanço o que foi perdido. Como que funciona nessa hora? Em relação a processo civil, qualquer tipo de prova é admitida para demonstrar as alegações que são feitas pelo autor. O autor tem um ônus, mesmo você tendo a razão, o autor é que tem um ônus de provar os prejuízos que ele sofreu e a extensão desses prejuízos. Então é importante que as pessoas tentem se documentar o máximo possível do que elas tinham de estoque, do que foi perdido, seja através de vídeo, através de testemunhas, inclusive, isso é perfeitamente aceitável também, mas é importante que se tome um cuidado para tentar relacionar, inventariar esses bens que foram perdidos, tentar demonstrar qual foi a perda do faturamento, porque além desses danos, que são os danos emergentes, o que se perdeu efetivamente, também o tempo que a loja ou o estabelecimento fica fechado também representa um prejuízo, que são chamados lucros cessantes, e isso também é alguma coisa que pode ser comprovado através dos balanços, através da comprovação do rendimento médio que essa empresa teve nos períodos anteriores, mas qualquer meio de prova é possível e é importante mesmo que já se procure o advogado, já com esses documentos em poder dessas pessoas para facilitar a propositura, o ajuizamento dessa ação, isso já facilita muito. Em havendo necessidade, o juiz pode determinar uma perícia que seja feita contábil, para poder verificar se de fato aquelas alegações são condizentes com a realidade ou se há algum exagero, mas o fato é que é importante que essas pessoas se preocupem também em fazer a prova, porque o ônus é de quem alega em comprovar que esses fatos alegados foram, de fato, verificados. E aí a pessoa passou esse tempo lá, 5 anos ou mais, ganhou essa ação. E aí recebe lá um valor X dessa ação. O governo não vai pagar em dinheiro, vai pagar nos que a gente chama famigerados precatórios. Exatamente. E aí esses precatórios também demoram anos, às vezes até décadas, para serem pagos efetivamente. Como que a pessoa... Existiam outros mecanismos de compensação, por exemplo, a loja, uma empresa, ela vai pagar um IPTU, ou é possível fazer essa troca em relação aos precatórios? Então é possível negociar com a prefeitura se houver um crédito, que uma vez constatado, uma vez criado esse crédito através dessa sentença condenatória contra a prefeitura, é possível que esse comerciante, que até esse morador, que eventualmente tenha tido um prejuízo, possa negociar algum débito que ele tenha com o poder público. Então existe aquilo que se chama compensação. Quando duas pessoas são credora e devedora uma da outra, esses créditos se neutralizam, eles se compensam até onde eles se encontrarem. Então é possível que isso seja verificado, é possível pleitear isenção de IPTU, em razão também desses eventos danosos. Esse também é um outro benefício que pode ser obtido. Pois é, eu ia perguntar. Por exemplo, a pessoa não está devendo IPTU, mas ela vai pagar IPTU o resto da vida. Então, dependendo da ação, pode ficar isenta de IPTU durante 10 anos, 20 anos. Isso é possível? É possível. Em tese é possível que esse tipo de negociação seja feita exatamente para que haja uma satisfação um pouco mais imediata para essa vítima que, caso contrário, vai ter que esperar mesmo nessa fila dos precatórios e que é muito demorada mesmo, e que leva anos e anos. Além do IPTU, que outros tributos municipais, por exemplo, a pessoa pode pedir uma negociação? Em tese, o ISS, um tributo municipal, um tributo sobre serviços, e que também poderia haver uma tentativa de negociação. Mais no caso dos comerciantes. No caso dos comerciantes, exatamente. E que também pagam e têm o dever de pagar. Se tiver alguma dívida em relação a isso, também é possível, em tese, que haja essa compensação. Então, pode ser que vale a pena. Em alguns casos, sim, se houver. Agora, a questão é, você imagina alguém que não tenha nenhum débito desse, alguém que está em ordem com a sua contabilidade, mas que aí tem esse prejuízo e não vai ter caixa e não vai ter como repor esse caixa tão rapidamente. Pois é, o governo insiste tanto em cobrar impostos da população de uma maneira geral, na hora que o governo tem que se responsabilizar, a medida é outra, né, doutor? O que se costuma dizer é que o poder público ele tem, de fato, uma agilidade e uma certa competência para ser credor e para exigir os créditos dos quais ele é titular, mas ele é péssimo devedor.
E é péssimo devedor mesmo, porque não está autorizado a fazer pagamentos espontaneamente, voluntariamente. E quando obrigado, ainda que pelo Poder Judiciário, a fazer o pagamento, tem essa prerrogativa de só pagar através dos precatórios, que tem que ser incluídos no orçamento do ano anterior, mas que sempre existe uma emenda constitucional que altera o dispositivo da Constituição, que prevê a forma de pagamento e estabelece sempre um parcelamento e um parcelamento sobre o parcelamento. E isso faz com que essas pessoas vivam um calvário mesmo para poder receber efetivamente esses valores. Talvez, não sei se passar por isso deve ser um estresse psicológico muito complicado e para muita gente deve ser pior entrar talvez com ação na justiça do que de uma maneira geral. Agora, e no caso das residências, né? No caso de casa e tal, aconteceu alguma coisa, desabou o muro, desabou a casa, teve um prejuízo com o eletrodoméstico, com roupa. Como que isso também tem que ser contabilizado igual a empresa, né? Exatamente. Os mesmíssimos direitos que uma pessoa jurídica teria em relação à prefeitura, à municipalidade, em relação aos prejuízos, também são aplicáveis. Os mesmos direitos também são verificados em relação às pessoas físicas e, portanto, todos e quaisquer prejuízos, sejam materiais ou morais também, eles podem ser exigidos em juízo e desde que haja comprovação de que isso... O dano moral, nesse caso, é até presumido, por conta do sofrimento, da angústia que essas pessoas passam, isso é uma coisa inegável. Mas o dano material tem que ser provado e é indenizável na sua integralidade todo o prejuízo que houver sido verificado. Pois é, eu ia falar disso agora também. Você já adiantou essa questão do dano moral, né? Em caso de morte, a gente vê nas reportagens a criança levada pela enxurrada, o rio sobe 2, 3, 4 metros e alaga e tem correnteza, acaba levando a pessoa e tal. Eventos com morte, eventos com ferimentos e tal, é diferente? Como que funciona isso na justiça? Não, nesses casos também a responsabilidade é a mesma, segue-se a mesma lógica. Se o poder público de fato foi omisso e de uma certa maneira contribuiu para que esse fato ocorresse, o poder público pode ser obrigado a indenizar. E nesse caso, a gente pode talvez nem estar diante de dano material, em alguns casos até está. Se for alguém que de fato tinha força de trabalho e que se vê era o impedido, provedor da família, que era provedor ou que se vê impedido de trabalhar, por exemplo, tem inclusive danos materiais envolvidos, mas além disso, os danos morais são inegáveis e também vão ser fixados. O problema do dano moral é um problema que não tem nenhum tipo de tabela, não tem nenhum tipo de tarifa em relação a isso, e isso fica a critério do juiz fixar, de acordo com o seu prudente arbítrio, o que é uma subjetividade muito grande, e por isso que a gente tem decisões que são muito díspares no que diz respeito ao valor do dano moral. Então não existe nenhuma previsibilidade de quanto alguém vai receber por um ferimento, grave ou não grave, morte de alguém da família. Isso é uma questão que é uma loteria mesmo, do ponto de vista judicial. É uma coisa que não se pode prever qual vai ser o valor a ser recebido, mas que a obrigação de indenizar existe. Depende se o juiz vamos dizer assim, simpatizar, não é bem essa palavra, se o juiz perceber o valor daquela perda, daquele dano, né? Mas é uma questão bem subjetiva, porque de fato a dor, o quanto isso vale, é uma coisa que de apreciação pecuniária é difícil. E por essa razão que, nesse caso, existe uma subjetividade grande na fixação do valor. Sobre essa questão dessas perdas também pessoais, acho que seria importante lembrar também o seguinte: existem alguns casos em que esses desastres acontecem, mas que as pessoas vítimas, por mais trágica que tenha sido a situação pela qual elas passaram, elas não têm direito a receber se, por um acaso, elas se colocaram numa situação de risco também. Ou seja, tentar atravessar uma correnteza. Não só tentar atravessar uma correnteza, mas se instalar ou morar numa área de risco, numa encosta, na beira de um rio, numa área proibida. Esses assentamentos ou essas ocupações irregulares, elas representam esse problema também, porque existem decisões que afastam a obrigação de indenizar se por um acaso houve uma instalação daquela casa, daquela residência, daquele domicílio, numa área que é considerada de risco. Então, nesse caso, a semelhança do que a gente conversou antes sobre a seguradora, que é um agravamento do risco, isso pode ser considerado também como culpa da vítima, e isso, em alguns casos, o judiciário afasta a obrigação do poder público. É bastante discutível, não me parece que seja algo justo, porque também é dever do poder público evitar que essas áreas de risco sejam ocupadas. E é também dever do poder público
ajudar ou auxiliar na moradia. As pessoas não escolhem, por livre e espontânea vontade, querer morar em áreas de risco. Isso é um problema social e que também é uma omissão do poder público que me parece que deveria ser objeto de responsabilização até para uma questão até de consciência das políticas públicas que precisam ser adotadas, inclusive em relação às ocupações irregulares. Pois é, a gente aqui, eu como repórter, já visitei várias áreas que foram ocupadas irregularmente, e exatamente isso que você falou, né? As pessoas ocupam esses lugares porque elas, né, não têm outra oportunidade, enfim. A gente tem um problema sério de moradia. A gente teve aqui, no final do ano passado, com audiências públicas, a gente teve numa área ali perto do Rio Tietê, que é chamado Jardim Pantanal. A Assembleia esteve lá fazendo audiência pública, ouvindo os moradores e tal. E o que a gente ouve, de uma maneira geral, é sempre se repete, assim, só muda o lugar e o nome das pessoas, que é pedido por infraestrutura, que é pedido por melhoria, por ruas e tal. Imagino eu, por exemplo, agora o que aconteceu nessa chuva com esses moradores que a gente foi lá visitar e que provavelmente é na beira do Tietê, fica ali perto da USP Leste, deve ter sido alagado e deve ter causado prejuízos para a população. Que mais importante a gente pode ter, assim, que mais que as pessoas podem pensar em relação a prejuízos nessa hora e não só pedir ressarcimento financeiro? O que o direito prevê, assim, nesses casos, no caso de uma tragédia dessa que aconteceu e que há décadas a gente não tinha um volume de chuva tão grande igual teve em São Paulo, e que a proporção do alagamento também foi bastante... atingiu várias regiões da cidade. Olha, talvez um mecanismo que pudesse ser utilizado numa situação como essa é o do uso das chamadas ações coletivas, as ações para tutela dos direitos transindividuais. Então, uma das formas de se forçar o poder público a adotar políticas públicas, como, por exemplo, de saneamento, como, por exemplo, prevenção a esse tipo de situação, é o ajuizamento de uma ação coletiva que pode ser proposta pelo Ministério Público, pode ser proposta pela Defensoria, pode ser proposta por uma associação de moradores e que vise a compelir, a obrigar o Estado a cumprir com essas obrigações que o Estado tem. Agora, uma questão forte, também só falou de ações coletivas, é o poder mesmo de entrar na justiça, de barganha dessas populações que moram, enfim, que já não têm acesso a uma série de serviços e tal. O caminho seria a Defensoria Pública. Exatamente. Né? Como é que está hoje a Defensoria Pública? Como é que está hoje essa questão? É fácil acessar a assessoria pública? A Defensoria Pública, em especial do Estado de São Paulo, no país todo tem defensorias que são excelentes, mas o Estado de São Paulo é muito, muito eficiente. Eu tive o prazer de fazer parte. Durante uma época da minha vida, eu fui procurador de Estado e atuava nesse setor que, à época, fazia as vezes da Defensoria. E a Defensoria é muito estruturada, muito atuante, e são defensores que são, de fato, muito engajados na defesa dos hipossuficientes economicamente e do ponto de vista jurídico também. Então, é uma questão, de fato, muito delicada, porque são pessoas que não só têm pouco acesso, mas têm pouca organização para que possam, por exemplo, fazer uma associação que possa representá-las. E por isso é que a Defensoria, de fato, em São Paulo tem exercido um papel muito, muito importante e muito proativo. A Defensoria tem agido, muitas vezes, sem provocação e toma a iniciativa de procurar essas vítimas e de tomar as medidas legais cabíveis. Isso é muito importante. É muito importante, ainda que a gente saiba das dificuldades para o recebimento efetivo desses valores, mas é bom para que as pessoas se sintam, de fato, no exercício da sua cidadania, para que se sintam titulares dos seus direitos. É bom que o poder público se sinta cobrado. Isso é algo que, de fato, talvez contribua. E é bom que a gente tenha um pouco de esperança, é preciso que a gente tenha mesmo, mas que, quem sabe, isso acabe contribuindo para que o poder público fique mais ciente, mais consciente e tenda a tomar providências preventivas e não só providências posteriores à ocorrência desses eventos.
tempo hoje médio na Defensoria Pública? Há uma fila de espera? O senhor tem ideia? O senhor tem... Olha, hoje, honestamente, eu não tenho esses dados, eu já não faço parte da Defensoria faz um tempo, mas o fato é que a Defensoria é bastante ágil, não existe... existem casos em que a Defensoria não atua, e nesses casos, para esses casos, há indicação de advogados que são conveniados, a OAB tem um convênio com a Defensoria para que advogados ativos sejam nomeados para essas situações, mas o fato é que a Defensoria tem uma atuação muito, muito eficaz, e é muito recomendável que as pessoas que não possam contratar advogado particular, que procurem a Defensoria, ainda que seja para um assessoramento, ainda que seja para um aconselhamento, mas é muito importante, muito recomendável que seja procurado assim. Mais alguma questão que ficou nessa questão do direito da chuva aí, que o senhor acha importante? Bom, acho que talvez a gente pudesse lembrar só da questão dos condomínios, quem mora em condomínio também, que foram muitos condomínios que foram atingidos nos seus subsolos por inundações, ainda que os moradores não tenham, o proprietário do veículo não tenha o seu próprio seguro, os condomínios todos são obrigados por lei a ter seguro. Não há uma obrigatoriedade de que esse seguro seja de cobertura ampla. Então, isso vai depender muito da opção que o síndico fez quando contratou o seguro para aquele condomínio. Então, é possível que, se o condômino não tem seguro, ainda existe uma alternativa, antes de acionar o poder público, que é acionar o seguro do condomínio, desde que esse seguro contenha uma cláusula de cobertura para esses eventos naturais. Se não tiver, os moradores acham que vão... vai rolar uma briga aí com o síndico desse prédio, né? Também. E é muito possível. Em alguns casos não tem. Porque, de fato, essa cláusula encarece um pouco o seguro. E como os síndicos vivem com uma dificuldade muito grande financeira, isso muitas vezes faz com que eles optem no momento da contratação, que é obrigatória, mas por uma contratação mais barata. E a mais barata é aquela que tem coberturas restritas, coberturas limitadas. E que pode sair muito caro para os moradores do prédio, né? E ainda que, enfim, o fato é que se um condomínio já foi vítima desse tipo de alagamento, na hora de uma renovação do seguro, a seguradora vai levar isso em conta e, obviamente, vai fazer os seus cálculos e vai cobrar muito mais por conta do risco que agora já está evidenciado para aquela região, e isso também é um problema sério. Acaba encarecendo também o seguro, não só o seguro particular, mas o seguro que for feito para o condomínio também. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Murilo Sechin, que é advogado especializado em Direito do Consumidor e professor do Damásio Educacional aqui em São Paulo. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.